Por isso a opção pelo Igor Thiago. Daqui a pouco a gente traz os campinhos de Brasil e Marrocos. A seleção de Marrocos também já está definida, mas ainda assim um número grande de titulares nesse jogo de hoje do Brasil da estreia, se compararmos com a estreia da seleção brasileira na Copa de 2022. O Ancelotti repete mais o Tite, agora em 26, na comparação com 22, do que o Tite comparando a ele mesmo entre 2018 e 2022. São 6 titulares daquela seleção em 2022. Em campo, hoje à tarde, Gabriel, vamos lá. Alisson, Marquinhos, Casemiro, Paquetá, Rafinha e Vini Júnior novamente em campo. Esses 3 estavam também na estreia de 2022. Como avaliar esse contexto com tantos nomes novamente na estreia do Brasil? Existe uma estrutura tática um pouco parecida também. No gol você tem poucas opções para competir com o Alisson, que explica essa entrada dele. No próprio ataque também, Vini Júnior e Rafinha já chegavam como também as grandes expectativas da última Copa. Então eu vejo como algo natural. Acho que seria muito mais parecido caso tivesse Alexandre e Danilo, né, que era a escalação que estava sendo prevista ali. Aí sim a gente poderia, né, dar ênfase maior talvez ao que foi a última Copa do Mundo. Mas pelo que foi o ciclo, já era esperado que tivesse uma peça ou outra ali parecida com 2022. Esse comparativo que você faz é bom com 2018, né? Mas algumas peças mudaram, por exemplo. Você não tem mais o Neymar como aquele cara do time na seleção brasileira. Ele está fora desse jogo, deve estar fora também do jogo contra o Haiti. Então tem uma expectativa grande que gira em torno da seleção brasileira, com novas caras, com novos protagonistas e principalmente com uma figura que é controversa, mas que você pode entender a estratégia, que é o Igor Thiago, sendo esse homem de área, esse 9 de referência, para tentar quebrar uma boa defesa de Marrocos. Você falou do gol, não por acaso é a primeira vez que a seleção brasileira repete de uma Copa para outra os 3 goleiros. Alisson, que é o titular, Ederson e o Everton. São os mesmos 3 goleiros em relação à Copa passada. Agora, Rodrigo, você falou da surpresa com o Igor Thiago, né? Lembrando que naquele amistoso ele chegou a ter ali 3 oportunidades de gol, perdeu as chances inclusive claras, muito mais até pelo domínio do que pela finalização em si, né? O domínio da bola atrapalhou a finalização, não sei se você enxerga dessa maneira, e o que passa pela cabeça do Ancelotti ao fazer essa opção de um 9 ali, de uma presença mais forte na área com o Igor Thiago, Rodrigo? Ele perdeu os gols porque não conseguiu dominar a bola, né? E no jogo contra o Panamá ele já tinha tido um ou 2 lances também com problemas de domínio de bola. Eu acho bem complicado a opção de um camisa 9 para estrear com a seleção, um cara que não sabe dominar a bola. Pode ser que dê certo, enfim, o Ancelotti está querendo, como ele explicou, essa presença mais forte fisicamente na frente, né, para disputa de bolas. A gente até entende que um técnico estrangeiro talvez não tenha esse apego todo que a gente tem na cultura brasileira de ter um centroavante que saiba jogar bola, e que outras vezes a gente já teve em Copa uns que não sabiam e não deu muito certo, como aconteceu, por exemplo, com o Serginho lá atrás, né? Como é decisivo quando você tem um cara mais técnico na frente, enfim. Mas ele faz essa opção, talvez por ver num jogo muito físico do Marrocos, que vai ter uma marcação-pressão muito forte, mostrou isso no amistoso contra a Noruega. Talvez ele esteja apostando justamente que vai ter um momento que o Brasil vai ter que quebrar essa bola, alongar essa bola, e aí precisaria de um cara ali para disputar ela, recebê-la, fazer um pivô para tirar o time dessa marcação-pressão. Pode ser uma leitura disso. Eu vi só uma diferença que eu estava vendo o Gabriel falar, porque assim, comparando com o outro, a última estreia, né, o Brasil vai jogar com 3 no meio, né? O Paquetá, por exemplo, era segundo volante nesse jogo, na outra estreia, e agora ele é um terceiro meio-campista. E antes você tinha Neymar e Richarlison um centroavante de mais mobilidade, né? E o Neymar por trás dele como se fosse um ponta de lança, e agora você tem só esses 3, com o Rafinha, Vinícius e o Igor Thiago. Então eu acho que tem uma diferença aí em termos de esquema, apesar dessa repetição de vários nomes. A forma de preencher o espaço. Vamos ver os campinhos, colocar os campinhos, então, da seleção brasileira e também de Marrocos para essa estreia do Brasil na Copa do Mundo, já com o Ibanhas, portanto, e o Douglas Santos nas laterais. Aí o campinho na tela, Alisson, Ibanhas, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Igor, Thiago e Vini Júnior. Você já falava sobre um jogo físico há mais tempo, né? De qualquer maneira, para você, é o Igor Thiago esse nome para fazer esse jogo físico? E pensando também nos 2 laterais,
eles também dizem respeito a essa situação da exigência do jogo, de uma pressão física maior, daí a escolha, na sua avaliação, Gabriel, por Ibanhas e Douglas Santos, além do Igor Thiago na frente? Acho que a escolha é mais óbvia, Igor Thiago, né? Pelo que ele vinha apresentando, conforme as últimas coletivas também, ele fez aquele efeito comparativo do leão, que você não pode achar que não é um leão, né? Achar que é um cachorro de longe. Então, ele demonstrou um certo medo, um certo respeito. Achar que o leão é um gato, jogo. né? O que ele disse na entrevista. Um gato, exatamente. Então, ele não pode... Ele já tinha também esse efeito comparativo, né? De que o jogo ele seria um pouco mais encorpado, talvez em outras características que não os jogos amistosos. E o Carlo Ancelotti, eu andei pensando um pouco disso, né, desse tema nos últimos dias. Ele sempre gostou de ter esse 9, né? Ele sempre gostou de jogar com esse 9 referência. Acho que o último time dele que não tinha esse 9 exatamente foi o seu último Real Madrid, campeão da Champions League, que ele tinha um time muito mais móvel, né? Mas ele anteriormente jogava com Inzaghi, depois Benzema. Ele sempre gostou de ter esse 9, né? Não quero comparar Inzaghi e Benzema com o Igor Thiago, pelo amor de Deus, ainda não enlouqueci. Mas eu penso que é algo natural, a forma que ele está enxergando esse jogo, de ter esse 9 referência para tentar quebrar uma seleção marroquina que tinha um dos princípios na última Copa do Mundo, a solidez defensiva. Já para essa Copa do Mundo, eles trocam o técnico pensando em um time que vai ter mais posse e vai tentar ter um jogo um pouco mais ofensivo, que é o que foi o norte dessa troca que foi feita em março. A gente fala muito desse nosso ciclo de Copa do Mundo, que não foi ideal, mas a seleção marroquina, assim, é uma troca de técnico em março, 3 meses para esse jogo, né? Então, é algo realmente que ele pode enxergar que vai ter um espaço na zaga ainda um pouco bagunçada, que ele vai tentar colocar esse camisa 9. Vale a lembrança também que a seleção de Marrocos fez jogos amistosos muito, muito abaixo, né? Fez o jogo contra enfim, Buriti, Madagascar, aí teve ali 2 jogos mais competitivos, mas ainda não teve um teste real para sua zaga. Ele pode pensar nesse sentido também. Daqui a pouco a gente coloca o campinho de Marrocos também, mas só para abordar um pouco mais sobre essa seleção brasileira, com o Igor Thiago, Rodrigo, tem a questão que envolve o Rafinha, né? O posicionamento do Rafinha em campo